Olá, amados, tudo bem com vocês? Graças a Deus. É mais um vídeo para o canal. Espero que tenha assistido o nosso vídeo sobre evidências do batismo com o Espírito Santo e que o vídeo tenha esclarecido dúvidas que você tenha em mente com relação ao batismo no Espírito Santo, que é a evidência do batismo no Espírito Santo, no ou com, meus irmãos, tanto faz. Só não pode ser do, mas a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, conforme nós lemos em Atos 2, de 1 a 4, não é? Quando os discípulos foram cheios, eles logo falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, né? Então, a evidência não é, conforme nós falamos, né? Alguns sinais que têm se levantado no seio da igreja, né? E muitos têm dito, né, que é o batismo com o Espírito Santo, não é? E às vezes a gente ouve, né, dizer, mas foi queimado, né? Chegou lá. Não existe esse negócio de ser queimado ou chegar lá. Batismo com o Espírito Santo, na manifestação, é o falar em outras línguas. Então, assista aos nossos vídeos sobre o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar, sobre o propósito ou os propósitos do batismo com o Espírito Santo. E existem propósitos, irmão Luciano, do batismo com o Espírito Santo? Sim, existem os propósitos. Deus não batiza ninguém só por batizar. Por exemplo, eu vou te batizar. Vou derramar sobre você a minha promessa. Não, de forma nenhuma. Há um propósito específico, especial, para aqueles que Deus batiza com o Espírito Santo. E nós vamos falar, hoje nisto aqui, vamos nos debruçar nas Escrituras sobre os propósitos do batismo com o Espírito Santo, não é verdade? Eu me lembrei aqui uma coisa, que me perguntaram aqui e que eu já fui alvo, quando novo convertido, eu fui alvo disto aí. Eu fiquei muito preocupado, com a minha salvação, com a minha posição diante de Cristo e de Deus, com esta declaração que me deram, uma irmã. Me perguntaram uma vez se uma pessoa que não é batizada nas águas pode receber o batismo com o Espírito Santo. Pode, irmãos. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é subsequente ao batismo em águas. É subsequente. O que não pode é uma pessoa não evangélica receber o batismo com o Espírito Santo. Isso não pode. De forma nenhuma, uma pessoa não evangélica, uma pessoa que não nasceu de novo, receber o batismo com o Espírito Santo. Não pode. Mas você que nasceu de novo, conforme 5,17 de 1 Coríntios, conforme 3 e 4 do livro de João, Colossenses 3 e 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e nós que são de baixo. Se você nasceu de novo, independentemente de você ser batizado em água ou não, Deus pode lhe batizar assim, ó. Eu tenho um amigo, o Edson Francisco, que ele, assim que se converteu, instantaneamente Jesus o batizou com o Espírito Santo. E nós vamos falar aqui, se Deus em Cristo permitir, já que estamos nos debruçando na área da doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, a gente vai falar aqui, meus irmãos, também sobre... muita gente acha, para ser mais específico, que o número de tempos na presença do Senhor é sinal de que ele tem que ser batizado, que não é. Então o batismo com o Espírito Santo não é dependente de quantos anos a gente tenha na vida cristã.
São muitas coisas, irmãos, que envolve, não é? No batismo com o Espírito Santo. Já fui perguntado a mim também, não é? Eu tenho 40 anos de evangelho, por que ainda não fui batizado com o Espírito Santo? Como se o tempo, não é, fosse suficiente para ele ser batizado com o Espírito Santo. Ou que o tempo de evangelho, ele tem que ser. Não, não tem. Existem as características para o crente ser batizado, o que posteriormente também iremos falar, ok? Então assista os nossos vídeos. Batismo com o Espírito Santo é evidência com o Espírito Santo, né, da língua, né, evidência do batismo. E hoje nós vamos falar sobre os propósitos, né, do batismo com o Espírito Santo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, não é, em Atos, capítulo número 1, versículo 8. Então fica aqui a nossa resposta. Né? Se você nasceu de novo e não é batizado em águas, eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Pode. Pode, meus irmãos. Não é? Existe muita gente que foi batizada com o Espírito Santo, não é, que não foram batizados em águas, não é? É subsequente, não é? Independentemente de você ser ou não batizado em água, você sendo um salvo, você pode. O que não pode é uma pessoa não evangélica. Se a pessoa não é evangélica vinha falar língua estranha, é espírito maligno, viu, meus irmãos? Porque o Espírito Santo, ele é, desculpe, meus irmãos, ele é santo e não habita em templos imundos. Ok, meus irmãos? Então, se ele vier imitar, ó, irmão, imitar a língua estranha é um erro grave, é um pecado grave e não pode, entendeu? É um pecado contra o Espírito Santo e não pode. O crente não pode estar imitando. Ou ele pede a Deus, ele busca para que Deus lhe dê o dom de variedades de língua ou dê o dom de línguas a ele. Mas ele está imitando, é um erro grave. É um erro grave. Ok, meus irmãos? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ok? Pois bem, amados. É como eu falei aqui aos irmãos. Hoje nós estamos tratando, né? É o nosso terceiro vídeo sobre, não é, a pneumatologia, né, bíblica, sobre a doutrina do Espírito Santo. E há muitas dúvidas nos corações dos irmãos com relação ao batismo no Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Muitos não sabem que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E nós falamos aqui que muitos se manifestam com expressões assim, que não é o batismo com o Espírito Santo. Nós falamos aqui que você queira aceitar ou que não queira, isso não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras nos esclarece, é o falar em língua estranha. Porque o falar em língua estranha edifica aquele que ouve, né? Edifica aquele que fala, mas não edifica aqueles que ouvem. É como se um crente estivesse numa linha direta, numa linha tênue entre ele e Deus, não é? Então, existem essas dúvidas, não é? E é importante você assistir para você entender que nós vamos falar muito sobre aqui o batismo com o Espírito Santo, na natureza do Espírito Santo, não é? E nós vamos falar hoje sobre os propósitos. A propósito, irmão Luciano, do batismo com o Espírito Santo, como eu vou repetir, não é? Deus não proporciona, Deus não outorga o crente o batismo com o Espírito Santo só para ele dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo. Aí eu falo em línguas. Irmão, o propósito do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas não é só o falar em línguas. Não é só o falar em línguas. Eu quero ser batizado. Irmãos, a gente não pode pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo só para falar em línguas. Não. Nós, como mordomos de Cristo, não é? Nós temos que pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo, que já é um dom. A língua já é um dom. Agora nós temos que pedir a manifestação dela, que é a variedade.
para que Deus nos use na congregação para a edificação, para a exortação, para a consolação da igreja, não é? Para que a igreja seja, não só nós, mas para que a igreja também ela seja edificada. Por isso que existe os propósitos, não é, do batismo com o Espírito Santo. Não é? E muitos crentes, meus irmãos, eles pedem para ser batizado com o Espírito Santo, não é, só para falar em línguas, não é? Como muitas vezes eu vi, eu acredito que vocês também veem. Ah, irmãos, que Jesus me batize para eu falar em línguas, né? Mas o batismo com o Espírito Santo, né? Eu torno a repetir, não é só para falar em línguas, meus irmãos, não é só para falar em línguas. Não é? Há um propósito de Deus, né, para a vida do cristão, da cristã, do jovem cristão, da moça cristã, da criança, irmão, da criança também. Porque eu já vi inúmeras vezes Jesus batizar com o Espírito Santo uma criança, e ela servir como um instrumento, não é, na igreja, na profecia, Deus lhe conceder, lhe outorgar o dom da profecia, e a criança ser usada profeticamente para uma finalidade. Isto é um propósito, é uma finalidade, né, para a qual Deus usou. Foi batizar, lhe conceder o dom da profecia, para quê? Para que Deus possa usar aquela criança como um instrumento para a edificação da igreja, para a exortação da igreja, para a consolação da igreja. E também do próprio profeta, ok? Então há um propósito, né? E o propósito do batismo com o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos é, primeiro, poder. Que a palavra poder, meus irmãos, né, na linguagem bíblica, significa dunamis. E dunamis, quando é traduzido, significa dinamite. Mas dunamis no grego é poder, dunamis no grego é força, dunamis no grego é energia, não é? Sem contar que na nossa língua portuguesa, como eu falei, a palavra dunamis é dinamite. O que é uma dinamite, meus irmãos? É um explosivo altamente perigoso, que quando é aceso, o seu poder de destruição é total. Então, o que isso quer dizer? É que quando o crente ele é batizado com o Espírito Santo, ele tem que ser um crente cheio de quê? De poder. Ser um crente explosivo nas mãos de Deus. Não explosivo no sentido, não é, de palavras torpes, de ser ignorante, não. Não é relacionado a isso. Mas é um crente cheio de autoridade, de poder, de virtude, para que ele possa fazer a obra, não é, do Senhor, ser capacitado. Então, dunamis significa poder, força ou energia. E também a palavra dunamis, meus irmãos, ela representa a doação de poder espiritual. E Jesus, o nosso mestre, ele prometeu, meus irmãos, isto aos seus discípulos, que pelo batismo com o Espírito Santo, o que é que eles iriam receber? Poder. Dunamis, no grego. Né? Jesus prometeu isso, não é? No seu evangelho, em Lucas escreveu, no capítulo 24, versículo 49, e em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde nós lemos, Jesus enfatiza isso, e recebereis poder, não é? Você também pode ver, eu deixo outra referência aqui para você, em Lucas capítulo 9, versículo de 1 a 8, quando Jesus ele reúne os discípulos para evangelizar após um período no seminário de Cristo. Todo seminarista, todo estudante acadêmico, ele tem que fazer um estágio, não é verdade? Como eu me formei em História, né? Eu fiz um estágio supervisionado, né, de História, ensino médio e também ensino fundamental. Então, os discípulos também passaram por esse estágio. Mas Jesus, quando antes de despedir esses discípulos, no capítulo 9 de Mateus, de Lucas, retificando, Jesus disse, eis que eu vos dou virtude, eis que eu vos dou poder. E poder ali é dunamis no grego,
que é poder, que é força e energia. E os discípulos operaram maravilhas, operaram milagres através do poder, né, da virtude que Cristo proporcionou aos discípulos. Ok, meus irmãos? Estão me entendendo? Pois bem, qual foi o mandamento de Jesus em Lucas 24:49? Qual foi? Vocês sabem? Eu vou dizer aqui para vocês. O mandamento que Jesus e Lucas escreveu no capítulo 24, versículo 49, é que Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E qual é a promessa do meu Pai? Qual é a promessa de Deus para a vida de todo cristão, de todo crente que passou pela regeneração? Não é? Aí Jesus diz: ficai, porém, aonde? Em Jerusalém. Aí ele diz: até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento é como se fosse uma nova roupagem que capacita o crente a servir a Deus, a Cristo melhor na sua obra, ok? Eu falei aqui para os irmãos sobre os propósitos, né? Há dois propósitos, né, para o batismo com o Espírito Santo. Um é poder, né, de testemunhar, e o outro propósito, né, é que capacita o cristão para a manifestação de milagres. É estes os propósitos, né? Então você pode dizer: são estes os propósitos do batismo com o Espírito Santo? O primeiro propósito é o poder. Poder para quê? Para testemunhar. Jesus não batizou os discípulos com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, onde foi a inauguração da igreja, que foi inaugurada com o batismo com o Espírito Santo, o propósito não foi somente ser batizado, as pessoas ouvirem, né, os discípulos, os galileus falarem línguas das suas nações e não acontecer nada. Não, o propósito não foi esse. No versículo 8 do capítulo 1, Jesus ele diz qual é o propósito do batismo, além do poder para testemunhar. Ele diz: ser-me-eis testemunhas. Não é? Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo, além de ser poder para testemunhar, também é poder que capacita o cristão para a manifestação dos milagres que nós vamos falar aqui, ok? Ok, meus irmãos? Estão me entendendo? Pois bem. Então nós vimos, meus irmãos, que o batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Não é? Seguindo a promessa de Jesus sobre o poder, Jesus mesmo declarou em Atos 1:8, não é? Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, não só em Jerusalém, aonde o fato aconteceu, não só, mas assim, mas na Judéia, em Samaria e depois os confins da terra. Então, após, né, o batismo dos 120 irmãos que perseveraram ali aceitados, porque muitos dizem assim, muitos me perguntam: mas, irmão Luciano, o batismo com o Espírito Santo não foi, os discípulos estavam assentados? Irmãos, foram 45 dias que eles passaram no cenáculo. E eles podiam estar de joelhos, podiam estar de pé, não é? Porque o batismo com o Espírito Santo não só pode ser de joelhos, pode ser assentado, pode ser em pé, pode ser andando, pode ser na repartição, pode ser na sua casa, pode ser dentro do ônibus. Oxalá que fosse dentro do ônibus cheio, né? E as pessoas vê, né, você recebendo a manifestação do Espírito, e muitos crentes presentes ali também sejam impactados por essa força e também junto com você se regozije no falar em novas línguas. Bom seria. Então, assentado não significa dizer que o batismo com o Espírito Santo tem que ser assentado, não, de forma nenhuma. Se você ler Atos capítulo 2, você vai ver que os discípulos já estavam assentados. Eles poderiam ter passado por um período de oração e poderiam estar sentados louvando. E no momento que iriam louvar, veio a manifestação do batismo com o Espírito Santo. Então Jesus diz, Atos 8,
semeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente vê que após o batismo, né, dos 120 irmãos no dia de Pentecostes, Pedro, quando saiu do cenáculo e explicou que aquele fenômeno do batismo com o Espírito Santo, não é, em Atos 2:22, não é, ele diz aos povos que ele estava: escutai estas palavras. E que quando Pedro começou a pregar, o seu testemunho foi um testemunho de poder, um testemunho poderoso. É isso que Deus quer. É isso que significa a palavra dunamis no grego. Um testemunho de poder. É isso que está faltando em muitos crentes pentecostais hoje, né, meus irmãos? Um testemunho de poder, não é verdade? E o testemunho de poder, não é que Pedro, ele pregou ali naquele momento, trouxe convicção àqueles que ouviram, que estavam participando, não é, daquela festividade de Pentecostes, daquela festa anual. Trouxe ali convicção de pecados daquelas pessoas, de arrependimento, não é, de perdão, de forma que os que creram, não é, foram quase 3.000 vidas. Quase 3.000 vidas. Uma igreja, praticamente. Uma igreja com 3.000 membros. E a gente viu o poder. Esse é o poder, meus irmãos. O dunamis. É isto o propósito do batismo com o Espírito Santo. Poder na vida do crente. Poder na vida do crente. Não é? Aí você pode até me perguntar: irmão Luciano, isso só foi naqueles dias? Não, senhor. Nós mudamos, irmãos. Mas o poder do Espírito Santo ainda continua o mesmo. Você crê nisto? Eu também creio, ok? E a gente vê sinais sendo operados. Não é? Sinais sendo operados. Muitos cristãos aí ao redor do mundo. Porque a igreja é uma igreja igualitária. Ela é vários membros que formam um corpo, onde Cristo é a cabeça. E nesta igualdade, não é, a gente vê sinais sendo manifestados pelo Espírito na vida de muitos cristãos. Há quem diga que hoje a manifestação não há mais. É um equívoco por parte deste cristão. Não é? É um equívoco grave. Por quê? Porque ele não crê mais na manifestação. Mas os que creem, a manifestação, o poder, ainda é uma realidade. Ok? Estão me entendendo, meus irmãos? Então, a gente vê, meus irmãos, né? Quando Pedro pregou e 3.000 almas se converteram, a gente vê que o poder, né, este poder para testemunhar, não foi limitado, meus irmãos, somente para os apóstolos. Não, de forma nenhuma, meus irmãos. O poder não foi limitado somente para Pedro, para João, para Paulo, para Tiago, para Filipe, para outros. Não. A comunidade cristã, de uma forma geral, né, que testemunha esta realidade, pode fazer os mesmos, não é, sinais que estes também fizeram, para a glória de Deus Pai. Então, o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, não é, ele capacita o crente para, na verdade, a manifestação dos milagres. Este é o nosso segundo propósito. Segundo propósito do batismo do Espírito Santo. Capacita o cristão para a operação de milagres. E logo a gente vê, meus irmãos, logo após a ascensão de Cristo, quando Cristo foi levado ao céu, Jesus ele enviou, né, para os discípulos, né, reunidos ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, e imediatamente após o batismo, os discípulos iniciaram, meus irmãos, seu trabalho de poder. E a gente viu que foi Pedro 1. E não ficou somente em Pedro. Os sinais seguiram. No capítulo 4 do livro de Atos, quando você lê, né, após Pedro e João serem presos por operar um milagre de cura na vida de um homem na Porta Formosa de deficiência, eles foram levados ao Sinédrio para serem julgados, não é?
Então a gente vê ali, meus irmãos, um trabalho de poder, que quando eles pregaram, foram quase 5.000 almas que receberam perdão dos seus pecados, arrependimento e convicção das suas almas. E o batismo com o Espírito Santo foi uma realidade ali, a manifestação. Estão me entendendo, meus irmãos? É o propósito, esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo. E nós, cristãos da atualidade, temos que voltar. Isso só pode ser realizado através de oração, através de consagração, através de jejum, não é? Para que a manifestação do Espírito Santo, ela seja, não é, uma realidade na vida de nós, cristãos da atualidade. Temos que buscar este poder, temos que abraçar esta virtude que Deus proporciona à igreja, e nós temos deixado de lado tudo isto. Temos deixado de lado. Hoje muitas igrejas pentecostais só têm o título pentecostal, mas a manifestação do poder do Espírito, não mais. Não mais. São poucas. Não é? São poucas igrejas pentecostais que ainda buscam, não é, os dons, a manifestação do Espírito. Hoje são poucas igrejas que ensinam, que pastores ensinam as suas ovelhas a buscarem o poder, não é, do alto. Não é? A igreja que eu faço parte, não é? Graças a Deus, o pastor da igreja, ele tem incentivado a membresia a buscar o batismo com o Espírito Santo, não somente no falar, mas também nos dons, para que a igreja seja edificada. Porque uma igreja edificada, meus irmãos, uma igreja consolada, uma igreja exortada, é uma igreja de poder, uma igreja de manifestação do Espírito. Porque não só a profecia, não só a consolação, mas também há sinais de milagres dentro da igreja. Estão me entendendo, meus irmãos? Uma aula maravilhosa, batismo e a evidência e os propósitos, não é, do Espírito Santo. Ok? Pois bem, meus irmãos. Então, meus irmãos, Jesus, quando subiu ao céu, Jesus ele enviou o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos no dia de Pentecostes. E imediatamente eles iniciaram o seu trabalho com poder. Você vê, vou deixar referência, Atos 2:43, Atos 5:15, Atos 19:12. Você vai ver as manifestações do poder. Os discípulos não esperaram, não. O Espírito Santo os impulsionavam. É por isso que nós vamos ver aqui depois que o batismo com o Espírito Santo impulsiona o cristão a iniciar uma obra de poder, não é? É diferente de um crente não batizado. A gente vai falar aqui. Porque um crente não batizado, ele não faz a mesma obra de um crente batizado. E nós falamos aqui que para receber revelação, o crente tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que ter o dom de... Não. Existe, não é, a diferença. Não é? O crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele não tem o dom de revelação. Ele pode, não é, receber uma revelação de Deus, mas o dom, não. Não, meu senhor. Nós falamos aqui, veja o vídeo Batismo com o Espírito Santo, ok? Então, meus irmãos, diz o texto que muitas maravilhas e sinais, não é, se faziam pelos discípulos, pelos apóstolos de Cristo. Não somente os apóstolos, meus irmãos, Pedro, Tiago, João, fizeram maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Estevão, em Atos capítulo 6, versículos 5 e 8, eu quero deixar essa referência. Estevão foi diácono da igreja, mas como diácono, diz o texto, Estevão era um homem cheio de fé. Cheio de fé é um dom, meus irmãos, ali de Estevão, outorgado pelo Espírito, né? Cheio de fé, cheio de sabedoria, um dom do Espírito Santo. Estevão, como diácono da igreja, tinha vários dons do Espírito, e o Espírito lhe usava de forma, né, que Estevão, né, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo, de forma que trouxe raiva. E de forma injusta, não é? Aquele homem foi o primeiro mártir da igreja, não é? Ali, não é? Quando começou a ser apedrejado, ele viu uma visão: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus à sua direita, né? Mas Estevão, como diácono, era um homem cheio, tinha dons, não é? Do Espírito.
Também Atos capítulo 8, versículo de 5 a 8, nós vemos também, meus irmãos, que Estevão, não é Estevão não, é aquele Filipe, né? Me desculpem, não é Filipe, também como diácono e depois evangelista, mas começou como diácono, de forma maravilhosa, começou o seu trabalho, não é? E a Bíblia nos diz, né, que quando as pessoas ouviram e viam os sinais que se ali faziam, aí diz que espíritos imundos saíam. Espírito imundo saíam, não é verdade? E viam os sinais que se faziam, né? Ali, muitos paralíticos eram curados, coxos começaram a andar, a ser curados da sua enfermidade, e grande alegria começou a se manifestar naquela cidade. Por quê? Porque aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele foi para um propósito, uma finalidade que Deus o outorgou. Esta é a finalidade, não é verdade? Que Deus quer na nossa vida. Este é o propósito que o Espírito ele dá a gente para que a gente realize sinais, maravilhas. Estão me entendendo, meus irmãos? Então você pode me perguntar, mas Luciano, aqueles sinais só seguiram naqueles dias a manifestação de poder? Porque às vezes a gente vê vídeo, né, vê algum livro, a gente lê, e alguns dizem, né, que aqueles sinais só foram naquele dia para a inauguração da igreja, para dar um pontapé. Eu digo não. Quem fala assim, eles, além de não terem conhecimento bíblico, histórico, não é verdade? Histórico, ele ludibria a sua mente com inverdades. Os sinais não foram somente para aqueles dias, são para a nossa atualidade. Não é? Nenhum lugar, eu digo a você, que nenhum lugar das Escrituras sugere, meu irmão, que o poder de testemunhar ou o poder de maravilhas tenha cessado na vida da igreja. Em nenhum lugar das Escrituras. Sabe por quê? Porque o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, eu vou deixar essa referência aqui para vocês, capítulo 16, versículos 17 a 18, Marcos ele diz, e estes sinais seguirão aos que creem, aí ele diz, Jesus dizendo, em meu nome, isso foi Cristo dizendo, e estes sinais seguirão aos que creem. Você crê? Se você crê e é batizado com o Espírito Santo, os sinais irão seguir você. Você não segue os sinais lhe seguirão, não é? Aí diz assim, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpente, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí Cristo diz, em meu nome porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Estes são os sinais para os que creem. Não só foi naquele dia, não. Os sinais é uma continuidade. Ok? Estão me entendendo, meus irmãos? Então, eu afirmo, como crente pentecostal, nós afirmamos que a continuidade do poder, do dunamis no grego, do Espírito Santo, até o presente dia no Brasil e no mundo é uma realidade. Desculpe, meus irmãos. É uma realidade. Porque a gente vê os sinais do Espírito, a maravilha, a manifestação, a cura na vida dos irmãos. Ok, meus irmãos? Então, que Deus busque o poder, busque, né, o batismo com o Espírito Santo. Não só o batismo, mas também os sinais, né, os propósitos que Cristo, né, vai lhe usar. Amém? Deus abençoe você. Não deixe de deixar o seu gostei, de se inscrever e ativar o sininho. Amém? Paz do Senhor, amados.